Olá, Escorpião! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje eu vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Escorpião. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo e se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, certo? É uma leitura semanal, tá bom? Então ela é válida por uma semana a partir de quando você está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostar, de comentar se você quiser, não se acanhe. Vamos lá ver qual é a energia geral para os escorpianos. Por favor, qual é a energia da próxima semana para os escorpianos? Gratidão. A chave. Deixa eu mostrar melhor. As nuvens. O que mais? Os pássaros. A lua, o navio, só mais uma, por favor. Os lírios, tá. Essa próxima semana, Escorpião, você percebe que durante todo esse tempo, a solução para uma questão, para um problema, esteve com você, tá? Que você tinha a solução para essa questão, para esse problema, mas você ainda não tinha se dado conta disso, tá? E talvez essa semana você se dê conta, porque pode haver uma viagem, tá? Um deslocamento aí, em que você consegue fazer, a palavra que me vem na cabeça é comparação. Então, digamos que você vive um momento, vive uma vida, vive alguma coisa, tá? E você não gosta ou não tá satisfeito com isso, mas você, sabe quando a gente nem se dá conta que não gosta de alguma coisa, de tão acostumado que a gente já tá? E aí, essa semana, parece que você conhece outra situação, tá? Por exemplo, você mora numa casa que é tudo conturbado. E você tá acostumado com isso, você já se acostumou. A pipoca querendo ler junto. E você já se acostumou com isso. Mas quando você sai dali, vai para um lugar e vê um lugar que tem uma família que não é disfuncional, uma família bacana e tal, aí você se dá conta de que o que você tá vivendo realmente não é legal, né? E eu tô dizendo assim, que são situações que realmente não são legais e que você não sabia porque estava insatisfeito ali ou insatisfeita, e a partir... Mas você tinha uma intuição, né? Você tinha uma intuição, a intuição ela faz isso, né? Você sabe, mas você não sabe por quê, você não sabe que sabe. Então você tinha uma intuição de que aquilo não estava certo, de que isso não está certo. E aí você vive alguma coisa essa semana que te mostra por que que não está certo. Que te mostra a diferença, né? Que te mostra assim, nossa, como isso pode ser diferente? Então aqui pode ser vários tipos de situação, tá? Isso pode ser uma situação de trabalho, aí você vai para um lugar, conhece um outro tipo de empresa, e aí você fala, nossa, gente, às vezes até uma viagem, né, de trabalho, você fala, nossa, olha como essa empresa funciona, olha como é possível ser melhor, né? E aí isso acende aí seu alerta. Aí você tá num relacionamento, e você percebe que tem algo de errado nesse relacionamento. Aí você sai com o pessoal, viaja, vai para algum lugar, e você vê um relacionamento completamente, assim, diferente. Você fala, eu acho que era mais ou menos isso aqui que eu queria. Não é o que eu tenho, né? E eu não estou falando de insatisfação crônica, tá, gente? De pessoas que estão sempre insatisfeitas. Eu estou falando de uma insatisfação genuína, tá? De uma insatisfação verdadeira, tá?
Não tô falando de pessoas que só vivem reclamando que nada tá bom na vida. Eu tô falando, assim, de uma insatisfação num campo da vida que você não sabe por que ela existe. Você não sabe por que essa insatisfação tá lá dentro de você. E aí, quando você conhece uma situação que mostra como deveria ser, tá? E isso é muito pessoal, esse como deveria ser, tá? É para você. Como deveria ser, você se dá conta, você fala, nossa, olha só, podia ser muito melhor, né? O que mais? O jardim. Pode ser mesmo uma situação familiar de trabalho, tá? Porque o jardim, ele fala disso, assim, de lugares, de grupos de pessoas, né? Principalmente familiar, tá? Mas pode ser trabalho também. Opa, virou aqui os peixes também. O cão, os trevos, os peixes. Então, a partir desse conhecimento que você adquire, né? Dessa comparação que você consegue fazer, você ruma, tá? Você vai. Talvez seja assim, por enquanto, talvez seja só a fagulha, tá? Que precisava. Mas pode ser que você já esteja assim na gota d'água. Então, você se dando conta disso, você tende a buscar isso, tá? Você tende a buscar isso que é melhor, tá? Então, pessoas leais. Saiu o cão aqui, então tá muito na minha cabeça, assim, que você percebe que as pessoas estão sendo desleais com você. E isso não tem a ver só com relação romântica, tá bom? A deslealdade, ela pode vir de várias frentes, de vários lugares. E aí você começa a perceber que a lealdade, ela nem sempre tá onde aparenta, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre aquela pessoa que sorri pra você é a que vai ser leal. Às vezes aquela pessoa que vive te dando bronca, e eu não tô falando de crítica pra te deixar mal, não, mas aquela pessoa que vive te dando bronca mesmo, quando você faz algo que merece, né? Essa pessoa que não passa a mão na sua cabeça, mas que fala ali com carinho, mas com firmeza pra você, as coisas que ela vê que você poderia fazer diferente, né? Essas pessoas são as mais leais. E talvez alguém tenha dito já pra você alguma coisa e que na hora você não gostou e ficou pensando mal dessa pessoa. E a partir desse movimento aqui que a gente tá falando, você passa a olhar essa pessoa de uma maneira diferente. Você fala assim, olha só, de repente aquela pessoa não era tão ruim. Talvez ela realmente só tivesse querendo me alertar, porque realmente, onde eu estou agora, porque às vezes a pessoa falou pra você, não fica nesse relacionamento, ou sai desse trabalho que não é pra você, ou não fica nesse círculo de amigos, né? E você não ouvia, ficou bravo, brava. E aí depois, quando você tem todo esse deslocamento, você percebe, aquela pessoa de repente era a pessoa que falava pro meu bem mesmo, né? A pessoa que é leal a mim. E quando você se dá conta disso, só mais uma carta aqui que clarifica os peixes pra mim. Tá. A torre. Então, quando você se dá conta disso, a sua relação com a vida, tá? Com esse aspecto da vida aqui que a gente tá falando, vai mudar completamente, tá? Porque caiu aqui a torre, pedi para clarificar os peixes e veio a torre. Então, a questão da abundância, a questão da prosperidade, a partir dessa semana, você vai ter outro olhar, tá? Você vai ter outro olhar em relação a isso. Você... E não tô falando que você estava vivendo uma vida que não era legal. Às vezes até era, né? Muito boa, tal. E por isso que você não conseguia notar que esse sentimentozinho, essa intuiçãozinha de que alguma coisa estava no lugar errado, era a sua intuição falando para você. Ó, esse não é o seu lugar. Esse lugar não é para você, tá? Então, essa semana você se dá conta e a partir daí a sua relação com os aspectos práticos, principalmente da sua vida, tá? Dinheiro, e também relacionamento, né? Família, tal, muda, tá? O seu olhar vai mudar um pouquinho.
E a partir dessa mudança de olhar vai ter outras mudanças que vão se desencadeando aí ao longo do tempo, tá? Vai ser uma reação meio em cadeia, assim, não vai ficar nada muito paralisado depois disso. Chazinho. Vamos ver com o tarô. O que ele fala pra gente. A gente, né, que é brasileiro, principalmente latino, né? A gente tem uma mania de misturar, né? Quando a pessoa faz uma crítica, a gente automaticamente acha que a pessoa não gosta da gente, né? E toda vez que alguém faz uma crítica, eu procuro, né? Cada um é cada um. Mas eu procuro pensar, sempre pensar. Porque nem toda crítica é real e verdadeira, tá? Assim como nem toda crítica é pro seu mal, nem toda crítica é real e verdadeira. Então, eu sempre reflito sobre o que a pessoa falou, antes de responder. A menos que eu já tenha a resposta na ponta da língua, que eu já saiba que aquilo não... A menos que eu tenha certeza absoluta, assim, foi algo muito absurdo. Do contrário, se a pessoa falou alguma coisa, fez uma crítica pra mim, eu paro, penso, eu nunca respondo na hora. Eu paro, penso e depois eu respondo. Não importa quantos dias passem. Eu vou lá, eu chamo a pessoa e falo, então lembra que você me falou? Então, você estava certo. Não, você estava errado por isso, isso, isso. E é importante fazer essa reflexão pra gente não agir sempre no impulso, tá? Até pra poder se defender. Às vezes a pessoa pode falar, ah, mas já passou e agora você vem com isso? Sim, agora eu venho com isso. E aí você joga essa, né? Sim, porque eu precisei pensar sobre o que você me disse. Eu não posso aceitar e nem descartar o que as pessoas me dizem sem antes pensar a respeito, tá? Vamos ver aqui com o tarô. Por favor, qual a energia para os escorpianos? 3 de paus. Rainha de paus. 2 de paus. 4 de ouros. O julgamento. Caiu uma ali, qual foi? Quatro de paus. Ó, a gente tem como é que fala? Um ciclo, né, acontecendo, né? Então, você vai perceber, assim, que você vai estar numa crescente, né? Você vai falar assim, nossa, eu tô numa expansão, tô sentindo que eu tô expandindo aqui, tal, muitas vezes espiritualmente, tá? E aí depois você vai falar, poxa vida, mas será que é isso mesmo? Será que eu não tô viajando? Será que... E depois vai vir a confirmação de que não, você não tá viajando, tá? De que realmente algo precisa, assim, ser finalizado, algo precisa ser revisto para que você... Não é continue, né? Porque a gente continua de qualquer jeito, né? Mas continue de uma maneira que para você faça mais sentido e seja mais verdadeira. Então, não se deixe levar por essa dúvida, porque vai surgir dúvida aí no meio do caminho, tá? Então, você tá aqui, né? Nossa, preciso realmente avançar com isso, tá? Com esse negócio que eu inventei, né? Que eu criei aqui, esse propósito agora novo. Aí você tá lá, todo seguro, segura, né? Introspectivo, olhando pra si, meditando e tal. De repente vem a dúvida. E se eu estiver fazendo tudo errado? Mas não tá, porque você vai ver... porque primeiro assim, né? Quando a gente muda muito, né? E eu acho que espiritualmente, para vocês vai estar bem forte isso também. Quando a gente muda muito, as coisas parecem que estão dando errado, mas não é que elas estão dando errado.
não tem como a gente mudar muito sem um monte de outras coisas mudarem. Então, por exemplo, você mudou muito e aí parece que as coisas começam a quebrar em casa, né? Aí você fala, nossa, gente, que maré, será que é porque não devia fazer a mudança? Pelo contrário, deve sim, tá bom? Porque quando a gente começa a mudar, parece que as coisas meio que saem do lugar antes para depois serem colocadas no lugar novamente. É como arrumar uma gaveta. Você não arruma uma gaveta sem desarrumar ela antes, tá? E aí, quando você desarruma a gaveta, você fala, nossa, mas isso aqui nem serve mais pra mim, nossa, mas isso aqui eu nem gosto mais, nossa, mas isso aqui não, é pra doação. Quando você reorganiza, parece que tá tudo mais fácil. Fala, nossa, mas por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tirei essas coisas pra doar antes? Então, essa analogia aqui, né, da gaveta, ela serve aqui. Então, muitas coisas vão ser tiradas, tá? E você vai ficar muito na dúvida, assim, de, será que era esse caminho mesmo? Mas depois você vai ver que as coisas começam a ficar, assim, equilibradas, de um jeito que você não estava acostumado antes. O que mais? O 5 de copas e o 7 de copas. Se isso que aconteceu for relacionamento, vai ser difícil. A roda da fortuna vai ser um pouco difícil sim, mas ó, essa dificuldade ela acaba muito rápido, tá? Seja qual dificuldade que for, vai acabar muito rápido, tá? Essa questão da emoção vai bater forte, mas depois vai acabar muito rápido, ó, o mundo. E aí é só vitória. E aí você não volta mais atrás. 7 de espadas. Então, ó, o conselho aqui é: você tá com potencial grandíssimo de fazer as mudanças que você quer. O eremita, ó, o eremita, rainha de paus, tá pedindo que você foque muito, muito, muito na meditação, na introspecção. Pode ser também que você esteja lidando com alguém de virgem aqui, tá? Escorpião. Então, tá dizendo que assim, pode ser que você esteja lidando com alguém de virgem também. Então, escorpião, vocês vão precisar ter um controle mental e emocional muito grande, tá? Porque é isso que vai pegar nessa mudança. Vocês vão vendo as coisas acontecendo, parece que vai estar tudo fora do lugar e vai, porque tudo vai estar fora do lugar para depois voltar encaixadinho do jeitinho que você quer, do jeitinho que é o melhor para você. Mas vai precisar que você tenha esse domínio emocional e mental para que você não volte atrás, para que você não pense que está dando tudo errado e que você precisa voltar para o modelo que era antes, tá bom? Porque não é isso que está querendo dizer, tá? Então, assim, a chave, como apareceu lá no começo da nossa leitura, a chave, ela tá nas suas mãos. E as suas mãos, né, vão depender aí muito da sua cabeça e do seu emocional para poderem fazer as coisas necessárias, tá? Mensagem final para os escorpianos, por favor. A estrela aqui, ó. Não tem como dar errado, não, gente. 8 de paus e a estrela. A espiritualidade, ela tá te guiando, ela tá te ajudando, tá? Então, assim, faça suas orações, faça os seus rituais, se você gostar, se apegue à espiritualidade, porque ela vai te ajudar, e meditação, tá? Meditação. Porque assim, ó, não tem muito como dar errado, tá? Isso que vai mudar na sua vida, isso que vai acontecer, esse acerto que vai acontecer, ele vai te mudar e mudar a sua vida para melhor, tá? Certo, escorpião? Isso é o que eu tenho para vocês hoje. Se gostou desse vídeo, ficou até o final, curte, comenta, compartilha, não deixa de se inscrever no canal, certo? A gente se vê na próxima leitura. Um beijo!